Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de convidá-lo a ler, ou melhor, acompanhar conosco, né, a leitura de Isaías, livro de Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11. Diz assim: A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanece até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Esse é o poder da palavra. Há uns anos atrás, o tempo que os jornais viviam estampados nessas manchetes, pendurados nas laterais das bancas, né, desses jornais, eu vi uma manchete ali na Avenida Jabaquara, perto da Estação Saúde. Eu vi uma manchete que dizia: a sagrada leitura que não sai de moda. Eu falei, poxa, que legal. Fui lá ver a manchete, li que o cara estava dizendo, comprei o jornal para ler o artigo todo e depois recortei e guardei. Que trabalho, né? Que trabalho. Hoje é tão simples, né? Num clique, em alguns cliques você armazena, guarda tudo, né? Para você voltar a ver novamente quando você lembrar. Mas é interessante, né? A palavra de Deus, ela é o único meio de Deus ter acesso a nós. E nós temos acesso a Deus, né? Madalena Taliaferro, uma vez sendo entrevistada, grande pianista, sendo entrevistada por um repórter, ele perguntou para ela: olha, o coração da senhora bate como o nosso quando a gente ouve você tocar? Ela falou assim: filho, se o meu coração não batesse, eu não faria com que o coração de vocês batesse. E eu pensei, puxa, assim é a palavra de Deus. Se eu, ao ler a palavra de Deus, eu não ser incomodado, meu coração não bater forte. A palavra de Deus diz que dois discípulos caminhavam no caminho de Emaús. E quando eles começaram a ouvir a palavra de Deus, eles disseram: o nosso coração, porventura o nosso coração não ardia quando ele falava conosco? Ele, o próprio Deus encarnado, falando com eles. Que privilégio, né? E Deus falava com eles ali através dos profetas, do cumprimento de tudo aquilo que estava acontecendo, a profecia se cumprindo. Mas então, voltando a nossa atenção para a palavra, como a palavra de Deus ela é perseguida, né? A Bíblia é perseguida, né? Quando você cita um versículo bíblico em meio a um grupo, em meio a um grupo de pessoas, numa reunião de uma reunião social, às vezes há piadinhas, gozações, mas quando você fala de meditação, de Buda, hinduísmo, Seixuê, as coisas todas, né? A respeito, mas quando fala de coisas relacionadas ao cristianismo, é sempre uma, uma gozaçãozinha. Mas isso é perseguição. Isso é perseguição estampada, né? Mas, por mais que isso aconteça, nunca eles vão arrancar do nosso coração aquilo que Deus tem plantado.
como diz aqui o texto, né? E a Bíblia, então, ela foi a primeira definição. Bíblia, a palavra Bíblia vem do grego, biblos, né? E ela foi artesanalmente redigida em 3 continentes diferentes, Ásia, África e Europa. Ela levou 40, aliás, ela foi redigida por 40 homens santos dentro de um período de cerca de 1.400 anos. Alguns destaques a alguns desses homens: Amós, um colhedor de sicômoros; Pedro e João, pescadores; Lucas e Paulo, médico; e Paulo, rabino, outrora rabino, depois o apóstolo Paulo, e também um filósofo, o maior filósofo da época, né? De todos os tempos naquela época. Uma coletânea desses livros, nós podemos chamá-los de livros proféticos, livros da lei, livros poéticos e históricos. Isso no Velho Testamento, né? No Novo Testamento, 3 livros históricos: Mateus, Marcos e João. O Evangelho de Lucas é uma carta. A grande maioria dos livros do Novo Testamento são cartas. E assim vai. Se nós começássemos a falar o que as descobertas arqueológicas, o livro A Bíblia Tinha Razão, o que aquele cara fala sem ter uma experiência com Jesus, é uma pessoa do mundo secular, ele não puxa sardinha para o lado dessa ou aquela denominação ou segmento religioso, nada. Ele é apenas um forçador, né, um caçador um caçador de conhecimentos relacionados à Bíblia. E ele conseguiu escrever esse livro baseado nessas descobertas arqueológicas. E, por sinal, um grande arqueólogo esse cara, né? Ele escreveu, então, o livro A Bíblia Tinha Razão. Então nós temos aqui o profeta Isaías falando: a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Há um propósito quando Deus manda a chuva, quando Deus manda a neve, até a neve, né? Regar a terra. E esse regar da terra tem os seus resultados, né? A gente sabe disso, né? O versículo 11, aliás, continuando no versículo 10, né? Diz assim: para regar, até regá-la, a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Eis aí o propósito. Eis aí o alvo de Deus. Os pobres, os famintos, o agricultor, né? O agricultor fica muito feliz quando está chegando a época do plantio, né? E aí o anseio dele é pela chuva. Será que vai chover logo? Será que no mês de setembro ou mês de agosto já começa a chover? Porque a palhada está pronta. A palhada está pronta. É só semear, é só plantar o milho, é só plantar o feijão, a soja. Então, o profeta diz que Deus tem um alvo, né, um foco, né? O foco de Deus
no agricultor com relação à chuva e à neve, né? Um agricultor para que haja pão para os famintos, para os pobres, né? Versículo 11 diz assim: o mesmo acontece à minha palavra, eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Agora, o profeta Isaías faz um fechamento do propósito que ele estava tendo em mente quando falou do resultado da chuva, né? Que da mesma forma o resultado da palavra de Deus é produzir um efeito construtivo, um efeito restaurador, um efeito que leva o indivíduo a mudar de comportamento, a ter uma vida diferente da que vem levando. Não é à toa que o apóstolo Paulo, na sua carta, capítulo 1, verso 15, disse o seguinte: esta é uma afirmação digna de confiança, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Que Deus abençoe essa palavra no meu, no seu, no nosso coração para a glória dele e que possamos viver uma vida plena, uma vida de vitória em vitória, uma vida que me dá condições de sentir que está valendo a pena. Está valendo a pena quando eu pego a Bíblia e leio e fico empolgado e fico animado. Não vivo mais aquela vidinha de mesmice, vidinha estagnada que nem um poço abandonado em algum lugar coberto de folhas apodrecidas, já secas e apodrecidas. Não, uma vida que vale a pena ser vivida. E aí poderei dizer, como dizia aquela religiosa, né? Estou de bem com a vida. E que assim a palavra de Deus tenha a supremacia, tenha prioridade na minha vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que esta realidade aconteça na nossa vida. Amém.